Olá, eu sou Leonardo Freund, estamos mais uma vez aqui com este vlog de culinária alemã. Cara, ontem eu fui dar aula em uma das escolas que a gente presta serviço, né? Tinha nada de crianças quase, era bem pouquinho, bem vazio e tal. E aí foi super da hora, tá ligado? Tipo, eu tô sem dar aula desde do ano passado, desde que começou a pandemia. E aí foi super divertido, mó legal assim, tá ligado? Porque fazia tempo e aí eu lembrei que eu gosto de fazer isso. E aí eu fiquei pensando, né, que a vida são ressignificações o tempo todo, né? Você se provando, se testando, não provar algo pra alguém assim, saca? Mas de você ressignificar, as coisas são o que são e vão se renovando. Eu sempre enxergo as coisas como aquele Ouroboros, que é a cobra mordendo o próprio rabo, né? O começo é o fim, o fim é o começo. Tem muita cultura que usa o círculo como um sinal de ser infinito, né? Eu sempre fico olhando essas coisas e eu gosto de imaginar que se eu pegar um círculo desse por de lado, na verdade é uma espiral. Vão acontecendo coisas parecidas, similares ou basicamente iguais, só que elas acontecem de formas diferentes, né? Então, tipo, é como se tudo estivesse num loop, só que nesse loop você evolui. Eu gosto dessa visão, porque é o que acontece, né, na verdade. Menos que você aceite se estagnar e ficar parado pra sempre e não fazer mais nada, ainda assim as coisas vão mudar um pouco. Não no ritmo de uma pessoa que se esforça ou quer que mude, ou super rápido, mas vai mudar. Quando a gente deixa livre essas paradas, elas podem mudar e vão mudar. Só que elas mudam de uma forma um pouco livre demais, assim. Não livre no sentido de liberdade, mas tipo solto. A palavra é solta, não é livre. E quando você foca nessas mudanças e transformações e tudo mais, você consegue deixar elas mais organizadas no sentido de escolher para onde você tá levando essa mudança, saca? Não tá livre, solto, de qualquer jeito, só indo porque vai, que é o que acontece muitas vezes na vida, mas você tá direcionando para algum lugar quando você foca nisso, então você consegue ter uma espiral de mais qualidade. É legal pensar nisso, tipo, eu saí super feliz da aula, assim, porque eu realmente gosto da aula. Tem uma parada legal em dar aula que é, você tem que ser melhor, sabe? Não melhor que alguém, mas tipo, você tem que ser melhor que você, porque sei lá, você tem que lidar das formas mais positivas possível, porque qualquer merda que você faz influencia em algo. É o que é, não tem muito como você prever o que aquilo vai gerar. Viver é traumático, então tipo, qualquer situação ou coisa que a gente viva vai influenciar a gente de alguma forma, então é incontrolável isso, tipo, a gente controla até um certo ponto e depois é o mundo que manda e as decisões que a gente toma. Então, se tá também preparado para essas situações, que é aquele lance lá de espontaneidade, né? De dar respostas adequadas para situações novas. Você tá treinado nisso, quando acontece alguma coisa nova, você dá uma resposta legal e isso te ajuda a formar um acontecimento das coisas mais produtivo, mais adequado, menos traumático, mais confortável, né? Então, da aula tem esse lance, tem que ser melhor, porque, cara, você não tá lá pra traumatizar ninguém, nem pra mostrar que você é foda. Igual tem muito professor que gosta de ninguém tira 10 da minha prova, eu gosto de dificultar, né? Gosta de ser o foda, mas, cara, você é um adulto querendo ser foda pra um monte de criança e adolescente, velho. Não faz sentido nenhum isso, cara. Não, porque minha matéria tem que ser difícil, porque senão os alunos acomodam. Cara, você não sabe dar aula, porra. Se você dá aula assim é porque você não sabe dar aula. E o grande lance de formação é que, mano, tem que ser confortável aprender. A escola, ela serve pra você ensinar a aprender e pra você aprender a aprender. Porque, mano, tem um monte de bosta que você não vai usar pra nada na sua vida e é inútil. Só que o lance tá aí, você descobrir como que estuda uma coisa que você não quer porque você precisa, ou como que você usa uma coisa que você não quer pra poder ser mais útil pra você. E isso não existe em formação de professor, né? Isso vem meio que... As pessoas que fazem isso vêm delas, saca? Tipo, elas gostam disso, elas buscam isso, ou elas identificaram isso enquanto cresceram, que no aprendizado não era fácil, assim, tipo, os professores eram meio duros e tal, e o aprendizado não era legal, então elas desenvolvem isso porque querem, não é uma regra. Então, se tem algum professor assim bom, tem que ser valorizado porque a pessoa desenvolveu isso sozinha, tá ligado? Ou procurou uma pós também pra aperfeiçoar essa visão, saca? Trocava uma puta ideia com os adolescentes, crianças e tal, e eu sempre gostei mais de falar sobre a vida, dar dicas e explicar e deixar mais claro que a vida é assim, que a gente tem que achar formas de ser diferente e tal. E era animal, assim, só que eu sentia que se eu colocasse um ator pra dar minhas aulas, ele conseguiria dar minhas aulas. Porque, tipo,
em grande parte do ensino tradicional é uma coisa meio de reprodução, né? Você fica reproduzindo conteúdo, tem uma meta para atingir com os conteúdos e um objetivo que é vestibular. Tirando isso, foda-se, tá ligado? Então, o grande lance é você conseguir pôr mais coisa do que isso. E, tipo, antigamente, tipo, sei lá, a Grécia antiga, o foco da educação não era só formação de conteúdo, né? Era uma formação de cidadão, ser humano. E hoje é só, tipo, formação de funcionários por uma classe ultra rica. Basicamente é só você trabalhar prestando serviço e obedecendo. E aí você não aprende a pensar, questionar, nem nada, né? Então, por causa dessas coisas, assim, eu fui procurar uma pós pra organizar o que eu sabia, o que eu sentia, né? Eu sou um pouco fã de Clube da Luta. Na verdade, quando eu era adolescente, assisti Clube da Luta, todas as ideias que eu acreditava estavam no filme. Falei, caralho, velho, é isso, mano. Putz. Tanto que eu tenho uma tatuagem de Clube da Luta, né? Que da hora. Porque foi simbólico na minha pós. Minha monografia foi baseada no Clube da Luta. Foi tipo psicodrama da luta. E basicamente no filme eles buscam uma parada destrutiva pra revolucionar e tudo mais. E o meu questionamento coloca, será que se eles fossem saudáveis, tratados desde sempre com dignidade, carinho, desenvolvessem o sentimento, tivessem toda uma preparação e fossem extremamente plenos com a própria vida, será que seria uma revolução de uma forma tão destrutiva? Lógico que precisa da agressividade, precisa existir isso, não existe revolução tranquila, né? Isso é piada, mas precisa dessa do choque e tudo mais. Só que será que não existem formas mais promissoras, né? Eu coloco esse questionamento, que não tem uma resposta, óbvio, porque é um questionamento só pra gente refletir sobre, que na verdade a gente precisa de revoluções, precisa dessa coisa doida de mudar tudo, mas ela não pode ser pacífica, não existe isso, cara. Quem tá controlando tudo não vai te dar a parada na conversa e tal. É meio utópico acreditar nisso. Aliás, é meio bobo acreditar nisso, mas enfim, fiquei com essa coisa da ressignificação, saca? Minha vida inteira eu fiquei achando que nada falava com nada, saca? Tipo, era muito assim, eu tocava guitarra, tinha banda, fiz biologia, gostava de ficar conversando com todo mundo, assim, num quesito meio psicológico, filosófico, era mergulhador, fiz pós em psicodrama e tal, e ficava as coisas meio passadas, mas conforme vai passando o tempo, você vai sentindo, né, você vai ficando velho, né, você vai ficando mais velho, vai tendo mais experiência em mais situações, você vai sentindo que as coisas vão convergindo num ponto só, saca? A forma que eu me expresso, que eu vejo o mundo, que eu me coloco, o artista que eu sou e tento assumir mais, viver mais essa parada, eu por mim, eu, saca? Sem banda, sem pessoas. É tudo voltado ao que eu já fiz na vida, né? Obviamente. A gente coloca elementos de tudo que a gente faz na vida dentro do que a gente faz. Seja eu dando aula, seja eu sendo músico, na hora de compor, enxergar, ver, gostar das artes e tal. Não importa. Mesmo o serviço, a forma que a gente vê as coisas, elas são colocadas ali. Os papéis vão misturando, vão dando elementos um pro outro e vão te transformando em algo único, que é o seu jeito de ser. O seu jeito ninja de ser, Datebayo, pra quem assiste Naruto. E por isso que eu acho pobre, às vezes, quando a gente só fica dentro de uma área. Tipo, você é muito específico e bom numa coisa, mas você não desenvolve outras coisas. Mas isso é uma visão minha sobre eu mesmo e as pessoas. Mas se você parar pra pensar hoje em dia também, muita gente é assim, né? Principalmente a minha geração. Tem um termo que é o multitalento, né? São pessoas que fazem várias coisas, assim, elas não são focadas em uma, elas são boas em várias coisas, gostam de fazer várias coisas e tal. Eu mesmo, se eu não fizer várias coisas, eu fico num tédio da porra, velho. Eu não quero fazer nada. Eu enjoo das coisas num nível que eu não quero mais fazer. Preciso ter essa troca, assim, essas variações. E tudo que eu faço e fiz, por mais que às vezes pareça que não tem a ver, eles se convergem num ponto, né? Hoje em dia isso daí fica muito claro. Quando eu era mais novo, isso daí era bem complexo. Porque quando a gente é novo, a gente é meio ansioso e burro, né? Então a gente fala, não tem nada a ver, não quero falar a ver, sei lá o que, blá blá blá, e não sou eu. E aí no final é você sim, cara. Só que não chegou ainda a hora de convergir naquele ponto. E é isso que eu tava falando, às vezes converge mais rápido, às vezes não, mas não faz muita diferença. Por causa de uma aula eu fiquei pensando nisso, cara. E tipo, cada dia que passa eu faço vlog, mais ideias vão surgindo, mais reflexões, né? Esse vlog, ele é bastante terapêutico, né? Como se fosse uma forma de quase uma terapia. Não chega nem perto porque não tem uma pessoa analisando e pondo teoria e falando sobre a visão e tal, e direcionando para algum caminho que eu tô determinando sem falar. Mas é terapêutico, cara, e dá pra refletir sobre várias coisas. Bem importante isso na formação de artista, porque
isso começa a deixar mais sólido como você enxerga, o que você quer fazer e tudo mais, toda a estruturação em volta do que é ser artista e o que é você e sua arte, saca? Então é muito louco. E aí eu quis compartilhar essa reflexão porque eu acho que é uma coisa legal de se falar, porque principalmente para quem é mais novo, cara, porque quem é mais novo não enxerga isso por motivos óbvios, porque você precisa ter mais desenvolvimento para chegar num ponto. Também tem outro lado, né? Tem gente que só aceita o que é e não questiona e não muda, então fica tipo aquelas várias facetas de uma mesma coisa. Às vezes a pessoa acha que é aquilo mesmo e na verdade ela só não procurou mais, não abriu mais para outras coisas. Que também dá um resultado promissor, cara. Tipo, todos os caminhos, né, dão em resultados promissores ou não promissor. Mas tipo, o que é promissor, o que não é promissor também é uma incógnita e não dá para você garantir ou falar o que é, o que não é. Porque um caminho que você julga errado às vezes chega num ponto que é muito louco, saca? E aí você só tá julgando porque não é o mesmo que o seu e porque você não faria igual. E aí vira aquele lance de julgamento. Todas as coisas são subjetivas, então quanto mais a gente se abre para também entender as outras coisas, as outras pessoas e as outras situações e as outras visões que não são nossas, mais fácil de viver fica, porque você para de empurrar o que você quer, o que você acha, o que é o certo pra você. Quando você tá muito assim, você tá bem idiotizado, né? Que é tipo, tá olhando só pro seu umbigo, assim. Então não vale a pena você ficar assim, tipo, só olhando pro umbigo julgando. Que é o que acontece porque a vida é assim, ela leva pra ser assim, a sociedade leva pra ser assim. Mas você ter essas sacadas, se ligar e parar pra pensar nisso, é bem legal e é bem importante. Você consegue andar. Mas também, se você quiser. Se você não quiser e estiver tudo bem, foda-se. Acho que esse vlog foi o papo mais legal até agora. Então é isso, eu vou acabar aqui antes que eu estrague. E vou pro meu serviço porque, adivinha, eu estou atrasado. Ueba!